Olá, bem-vindo ao nosso canal. Agora o nosso canal com novidade, ele tem nome, chama Psicologia, Fé e Ação. Uma dose de psicologia, muito de fé e como agir diante dessa situação que você se encontra. Então é esse o nosso canal, fique comigo, eu sou o Pastor Marcos e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre: existe técnica para a leitura da mente? Será que existe uma técnica para a leitura da mente? Jesus tinha a técnica da leitura da mente? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero começar falando para você sobre, por exemplo, sobre adivinhos. Aquelas mulheres que ficam em quase todas as cidades do Brasil, quiçá do mundo, lendo mão, né? E elas fazem a leitura da mão. Essas mulheres, elas usam uma técnica que não é muito bem a leitura da mente, não é muito bem a adivinhação, mas é uma técnica de indução. Você é induzido a algumas coisas. Por exemplo, ela pega na sua mão e de repente ela olha para outra mão sua e vê uma marquinha de aliança, mas a aliança não está lá mais. Ela vai dizer o seguinte: você perdeu um amor recentemente. Ela dá um chute e você confirma com um aceno de cabeça que sim. Pronto, você deu todo o gancho para ela e ela vai começar a trabalhar na sua mente em função disso. Se ela perceber que você quer esse amor de volta, ela vai te dar uma técnica para o amor voltar. Se ela perceber que esse amor nunca mais vai voltar, ela vai te falar alguma coisa que vai alegrar o seu coração e por aí vai. Bom, enfim, usando ainda essa técnica, infelizmente, no religioso também tem isso. Algumas profecias, algumas coisas são baseadas nisso. Eu lembro que antigamente se usava o YouTube para pegar informações de pessoas para fazer profecias dentro da igreja, e isso foi muito ruim para a igreja, e eu espero que, se você já passou por isso, você possa perdoar essa pessoa e seguir a vida em frente, porque são pessoas falhas, são seres humanos, e os seres humanos são dados a isso. Na psicologia também são usadas técnicas, só que o psicólogo, ele não é nenhum bruxo, ele não é nenhum adivinho, ele vai usar técnicas, conhecimentos técnicos que ele aprendeu dentro da faculdade. Ele vai usar junto com a escutativa, ou seja, te ouvir bem o que você está falando, para que depois, juntando todas essas coisas, ele comece a dizer coisas da sua vida. Parece até que ele conhece você profundamente, conhece você, adivinha coisas que você fala, mas na verdade ele está usando técnicas que ele aprendeu juntamente com a escuta ativa. Quanto mais experiente for o psicólogo, mais profundamente ele vai entrar na sua mente, nas mais diversas técnicas que ele possa usar. Mas aí, quando a gente fala de Jesus, a gente começa pegando algumas coisas de Jesus. E eu queria que você viesse comigo num texto que está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 4. Jesus vai falar assim, ó: e conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Bom, Jesus, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. E quando Jesus anda sobre a terra como homem, um dom ele tem que é excepcional, que é o dom de conhecer a mente das pessoas. E o que Jesus fala é: por que pensam maldosamente? Olha só, se você tivesse esse poder, como por exemplo, se você pegasse como aquele personagem do X-Men, o Xavier, e tivesse o poder de ler a mente, será que isso seria bom para você? Se você pegasse como Jesus, que de fato tem o poder de conhecer o pensamento das pessoas, será que isso seria bom para você? Será que isso seria proveitoso para você? Já pensou você dentro de uma loja experimentando roupa, você, uma mulher, experimentando roupa, e põe um vestido e tira outro, e põe uma roupa e veste outra, e de repente você ouve o pensamento da moça que está te atendendo, da vendedora que está te atendendo, e ela está pensando: vestida com essa roupa ridícula e quer achar uma roupa boa. Ou só escolhe roupa ridícula e quer ficar bonita, não vai ter jeito. Será como você reagiria? Ou se você conhecesse um pensamento passando da sua esposa pela mente dela, talvez nem seja isso que ela pensa de você de fato e realmente,
mas um pensamento passando por ela, será que você se manteria casado com ela? Será que você teria namorado com ela? Então, pensamentos, eles são de um para com o outro. Deus guarda os nossos pensamentos dentro de nós, para que nós possamos não ser expostos à sociedade. Mas Jesus tinha um dom, Jesus tinha um talento de conhecer o pensamento do homem, de conhecer o que o homem pensava. Jesus não se abalava com o que as pessoas pensavam a respeito dele. Jesus não se abalava com aquilo que os homens tinham a respeito dele, porque ele sabia porque ele tinha vindo e porque ele sabia qual era a sua missão. Eu quero ler um outro texto para você ver como exemplo que Jesus conhecia o pensamento das pessoas e como isso não o abalava. Fala assim em Mateus 12, no versículo 26. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, olha só, Jesus estava fazendo o que era bom, falando da palavra de Deus, mas eles diziam que expulsava por demônios, que Jesus expulsava por demônios, ou que era por Belzebu que ele fazia essas coisas. Já pensou você num culto, orando, adorando a Deus, e alguém diz que você está cheio de demônios? Ou pensa isso a seu respeito, e você consegue ouvir esse pensamento? Como seria a sua reação? Como você reagiria diante de tudo isso? Mas Jesus, ele tinha algo que era tremendo. Ele conhecia o pensamento do homem, mas ele conhecia o profundo do homem. E por conhecer o profundo do homem, Jesus sabia como perdoar o homem. Jesus, ele não se detém a um pedaço da história do homem. Jesus conhece a história no total. Nós julgamos segundo um pedaço da história. Nós julgamos uma pessoa segundo o mal que ela fez para mim. Jesus julga, Deus julga segundo toda a nossa história. No filme A Cabana vai falar sobre um pouco sobre isso, sobre conhecer a história no total e julgar sobre a história no total. E aí nesse filme vai falar assim: nós não fomos feitos para ser juízes das outras pessoas. É isso, na verdade. Nós não fomos feitos para ser juízes das outras pessoas, mas nós fomos feitos para amar uns aos outros, porque a palavra de Deus fala: ame uns aos outros. E quando a gente aprende a amar uns aos outros, a gente aprende a amar as pessoas com os seus erros, com as suas falhas, com os seus defeitos, porque todos nós temos erros, falhas e defeitos. Olha, eu quero ir com vocês para um outro texto que está no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 37. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 37. Vamos ler esse texto também. Fala assim, ó: não julguem para vocês não serem julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Esse texto está falando um pouquinho sobre como nós devemos agir com as outras pessoas. Você não precisa conhecer a outra pessoa, o pensamento das outras pessoas, para que você tome uma atitude com ela. Você precisa usar talvez uma técnica da psicologia e de Jesus Cristo, uma escuta ativa. A escuta ativa vai fazer com que você comece a entender o outro, entender o que o outro está querendo dizer, como o outro está querendo dizer, e aí você vai poder tomar uma atitude segundo o que o outro fala. Muitas vezes nós agimos com arrombo, nós não deixamos a pessoa concluir o seu pensamento, mas nós já julgamos, achamos que conhecemos o pensamento do outro, julgamos e condenamos segundo aquilo que nós achamos que o outro está pensando. Nós não somos Jesus, nós não conhecemos o profundo do ser humano. Então é importante que a gente tenha uma escuta ativa. É importante que a gente tenha uma técnica de Jesus muito importante que ele diz nesse texto: perdoe o seu irmão, perdoe aqueles que te opõem, para que você possa colocar no coração dele o diferencial de você conhecer a Cristo, o diferencial de você ser um homem que não age por impulsos, mas age segundo os pensamentos que Deus tem colocado na sua vida. Essa mensagem que eu queria deixar para você hoje
conhecer o pensamento do outro não é o que mais importa, mas o que mais importa é ouvir as outras pessoas, entender as outras pessoas, amar o próximo como Jesus nos amou. Quando nós, como humanidade, aprendemos que amar o nosso próximo e não julgar o nosso próximo segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós achamos que o outro é o mais importante da vida. É o mais importante, é o que vai fazer com que seja você, eu, um diferencial na sociedade, um diferencial entre a humanidade. Eu quero deixar isso para você, que aqueles que servem a Cristo, eles são chamados para mudar o mundo. Jesus chamou 12 homens, e esses 12 homens foram chamados para mudar o mundo. Jesus chamou uma igreja, e essa igreja foi chamada para mudar o mundo. E o mundo precisa começar a ser mudado. Essa sociedade precisa começar a ser mudada a partir de nós. Nós pegamos o exemplo do Cristo homem, o exemplo da vida de Cristo, e começamos a colocar ela em prática. E nós começamos a mudar a sociedade. E aí, com essa prática do Cristo homem, nós começamos a colocar o Cristo Deus no meio da sociedade. Quando nós aprendemos isso, meu irmão, nós vamos sim, fazermos como aqueles 12 homens fez e mudar a história da humanidade e começarmos a trazer Cristo mais presente aqui na humanidade, até que Ele venha, até que Ele busque a tua igreja. E nós, enquanto igreja, temos que buscar o maior número de pessoas possível para que eles estejam junto conosco, comemorando nos céus, junto com o Senhor, comemorando nos céus. É isso que você foi chamado. Nós fomos chamados para mudar o mundo, sim. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que a tua boa mão esteja sobre nós, ó Pai. Que os nossos pensamentos, ó Pai, possam ser bons e agradáveis ao Senhor. Que o nosso pensamento a respeito das outras pessoas possam ser bons e agradáveis. Ensina-nos, ó Pai, segundo o teu Espírito Santo, a mudar o mundo, a mudar a nossa casa, a mudar a nossa vida, a mudar as pessoas que nos rodeiam. Senhor Deus, eu oro em nome de Jesus, grato por mais essa palavra que o Senhor tem derramado dos céus. Amém. Fique com Deus, fique com o Senhor.